Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao BPMcast, nosso podcast para a gente tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais a gente quiser trazer aqui, né? Então, esse aqui é um podcast em que a gente pode conversar sobre qualquer assunto, não só sobre investimentos. Mas hoje eu quero falar de dois ativos que ficam muito aí na boca do povo, né? São ativos que alguns analistas colocam aí como arriscado, outros já colocam como boas pagadoras de dividendos, e o tempo vai passando, o preço não sobe, não cortam os dividendos, e elas continuam, então, bons ativos aí. E estamos falando, então, da AT&T e da ExxonMobil. São dois ativos que pagam dividendos AT&T há 37 anos, ExxonMobil há 38 anos. São duas dividend aristocrats, que o preço não sobe muito, né? Tem uma variação pequena no preço. Passou pela pandemia, teve uma queda e depois teve uma alta no preço. E aí eu vou detalhar um pouco mais aqui qual é o racional em cima dessas duas, né? Então, se você ainda não conhece o nosso canal lá no YouTube, para quem está ouvindo aqui nos play de podcast, então não deixe de conhecer. Se você está vendo aqui pelo YouTube, lembra aí de dar o like, compartilhar com seus amigos para poder a gente melhorar o engajamento aí do canal. E para você que está vendo no YouTube, né? Tem uma imagem que o fundo está escuro aqui, né? Estou testando a luz, então depois vocês dizem aí como é que ficou o vídeo. Ficou bom, ficou ruim, a luz, a qualidade, enfim. Vou fazer alguns testes aqui. Mas vamos falar então de AT&T e de ExxonMobil, tá? Recentemente eu fiz um post falando da AT&T. Qual que é o grande lance da AT&T? É um ativo muito comentado, né? É um ativo que, bom, vamos lá. Um pouco mais para trás, né? O que aconteceu com a AT&T? Ela fez aquisições que trouxeram uma dívida muito grande para ela. Então, a própria DirecTV, né? Que hoje em dia TV a cabo não faz sucesso. O streaming hoje está mandando em tudo. Então, a gente tem aí Netflix, Amazon Prime, a Disney, né? Tem a própria Apple TV também, enfim, diversos outros aí, meios de assistir vídeos, filmes e tudo mais, inclusive o YouTube. Então, para vocês terem uma ideia, aqui em casa já tem 3 anos que eu não tenho TV a cabo, eu só tenho a internet e eu vejo esses streaming aí, tá bom? Eles me atendem muito bem. Mas a DirecTV foi comprada pela AT&T e isso fez aumentar a dívida dela. E depois a AT&T comprou a Time Warner. Então, na verdade, eu não tinha AT&T na minha carteira, eu tinha Time Warner, e quando a AT&T comprou a Time Warner, então minhas ações viraram ações da AT&T. Fiquei ali naquela, né, pô, vendo, não quero AT&T, acho que é um ativo ruim, mas mantive. E depois eu até comprei mais um pouco. E ela não subiu muito de preço, né? Então ela está ali naquele mesmo patamar ali, negociando entre 27 a 31, né? Em períodos mais baixos, em períodos mais altos em 31, mas ela paga em torno de 7% de dividendos, né? Hoje está pagando aí mais ou menos 6,7% em dividendos. E desde que eu comprei, eu estou recebendo esses dividendos. E aí eu vim, né, acompanhando ela desde então, desde que ela comprou a Time Warner. A dívida dela aumentou por causa disso. E logo depois a Elliott Management fez uma carta, ela comprou, se não me engano, 2 bilhões, né, de ativos da AT&T e fez uma carta dizendo, olha, vocês têm que vender a DirecTV, vocês têm que reduzir custos, continuem aumentando os dividendos, mas numa porcentagem bem pequenininha, só para manter essa fama aí das dividend aristocrats. Enfim, a carta, né, eu fiz um post sobre isso. Nessa carta, a Elliott Management colocou lá várias coisas que a AT&T deveria fazer para poder melhorar o seu caixa, diminuir a sua dívida, né, e seguir aí para um aumento no preço dos ativos, mantendo o pagamento de dividendos. E aí, naquela época eu até fiquei um pouco mais animado. Falei, bom, agora a gente tem aqui a Elliott Management, para quem não conhece, de Paul Singer, é um investidor muito ativo. Ele é um investidor que ele entra pesado no ativo e ele vai lá e manda carta, cobra, dá soluções, enfim, ele é um investidor desse tipo aí, bem ativo, né? Então, se ele colocou 2 bilhões, bom, falei, legal, tem um cara aí que está, né, meio que auditando e cobrando da AT&T
mudanças. E passei a acreditar um pouco mais na empresa. Fato é que hoje, no momento agora, início de 2021, a gente tem a grata surpresa de que a empresa está diminuindo a dívida, está mantendo o pagamento dos dividendos, o payout, né, dos dividendos está em torno de 60%, ou seja, os dividendos ainda estão seguros, está passando a pandemia, então tem a própria HBO Max, que está aumentando o número de assinantes, né, tem aí uma previsão de novos lançamentos, que isso pode impulsionar, catapultar um pouco mais a AT&T. Que mais dela? Ela vem diminuindo alguns custos, né? Aumentando a participação, aumentando as vendas, né? Na parte da América Latina, principalmente no México. O número de telefones pós-pago também aumentou muito. Enfim, ela também vem com a entrada do 5G, vem com toda a parte de fibra. Tem bastante coisa na AT&T e eles estão caminhando a passos lentos, mas estão caminhando para manter o dividendo está seguro, é um dividendo muito bom, acima de 6,5%, né? E no futuro até acredito que tem um upside aí no preço da ação. Então, por esses motivos, eu até adicionei um pouco mais de AT&T à carteira da BPM Dividends. E, né, lembrando aí da carteira BPM High Dividend, se você não conhece, te convido a conhecer uma carteira que eu coloco os ativos com mais de 4% de dividendos no ano. E eu comprei a AT&T lá no auge, a quase $39, 38 e alguma coisa. E comprei em janeiro do ano passado, quando eu comecei a fazer essa carteira, e logo depois veio a pandemia e ela caiu lá para torno de 26%, 27%. Mas isso não foi problema, porque ela continuou pagando os dividendos e eu mantive ela na carteira. E agora eu fiz uma compra, mais um pouquinho, diminuí para 36 e alguma coisa o meu preço médio e ela, né, está aí ainda andando de lado, como sempre, mas mantendo o pagamento dos dividendos. Então, é uma Dividend Aristocrat, não é uma empresa que vai te dobrar, né, ou vai dobrar o seu capital, porque ela não tende a dobrar de valor, pelo menos no curto, médio prazo, não tende a dobrar de valor, mas é uma empresa que está fazendo aí seu dever de casa, né? O que acontece com a AT&T? Muitas pessoas criticam, né? Só que tem um ponto negativo para o momento, né, atual. Qual é? A gente está vendo assim ativos explodirem 500%, 300%, 1000%, e quando a gente pega um ativo raiz, digamos assim, né, um ativo que está com crescimento bem lento, mas paga os dividendos, está fazendo, a receita está melhorando, a gente, né, coloca ele já para escanteio e fala, esse ativo não serve. Mas eu mantenho o AT&T na minha carteira, né, por causa disso. E eu sempre digo, né, uma Dividend Aristocrat, ela paga dividendos crescentes ininterruptos há pelo menos 25 anos, ou seja, para cair, né, esse conceito aí, para ela perder esse título, é um pouco difícil, ela vai batalhar bastante para não perder. E então ainda estou negativo na carteira BPM High Dividend, porque meu preço está em torno de 36 e alguma coisa, e a AT&T hoje está em torno de 28 e alguma coisa, mas isso não é problema para mim. E no futuro eu posso até comprar um pouco mais de AT&T. Por que eu não compro mais hoje? Porque se você acompanha lá a carteira, eu estou fazendo um balanceamento, né? Estou balanceando a quantidade de ativos e o valor investido. E como lá no início da carteira BPM High Dividends eu coloquei $1.000, então eu já comprei quase $400 de AT&T. E eu todos os meses compro $100 de algum ativo, ou seja, seriam equivalente a 4 meses só de aporte na AT&T. Então, estou crescendo outros ativos e isso consequentemente diminui a participação da AT&T, né? Então por isso que eu não acrescentei muito dela ainda, mas eu vou mantendo aí a AT&T e até aumentar a posição, tá? E aí um dado muito interessante que eu vou trazer no próximo vídeo sobre a carteira BPM High Dividend é que ela ficou negativa durante muito tempo, né? Porque quais foram os dois ativos que eu comprei e caiu muito? Os dois que eu estou comentando aqui, AT&T e ExxonMobil. Então, ExxonMobil eu também comprei 300 e poucos dólares de ExxonMobil e caiu bastante. E a minha carteira ficou negativa durante o ano inteiro, 2020. Por mais que eu comprasse um ativo e ele subisse 30%, 40%, eu comprava $100. Né? Então, ele subia 40%, subiu $40. Mas a AT&T e ExxonMobil eu comprei quase $400, caiu 30%, caiu 120,
em torno de 120 dólares por aí, né? Cada um. Então minha carteira ficou no negativo, mas agora ela já virou positivo. Ou seja, todos os ativos que eu vim comprando no ano de 2020, a maioria deles estão no positivo, com bons rendimentos. Eu vou mostrar lá na carteira BPM High Dividends no próximo vídeo. E a minha carteira agora virou positivo, mesmo tendo essa posição negativa em ExxonMobil, AT&T e, se não me engano, alguma coisa em Park Hotel Resort. Tá? Então, mantenho o AT&T na minha carteira BPM High Dividends, tem um pouco dela na minha carteira também, né, na minha carteira pessoal ali, pagando bons dividendos, vamos manter então. E a ExxonMobil é o outro ativo, né? Então assim, eu vou falar um pouco da ExxonMobil. Qual que é o problema que eu vejo da ExxonMobil? Ela basicamente tem a sua receita, né, focada nas refinarias, em gás e óleo, petróleo, né, enfim, esse ramo aí de energia, né? E aí ela sofre muito com o preço do óleo, né? Se vocês lembrarem aí, aquela guerra da OPEP, né? Em que a Arábia Saudita baixou o preço do petróleo, a Rússia falou eu baixo mais, e ficou aquele eu baixo mais, e acabou que quase quebrou o mundo inteiro, né? Petrobras também caiu pra caramba, chegou, se eu não me engano, a 11 reais. Nessa época eu fiz um swing trade em Petrobras, né? Entrei ali em volta de 11 alguma coisa e saí em volta de 24, mais ou menos isso daí. E ExxonMobil também eu tenho ela na carteira e o preço, né, caiu bastante, então eu fiquei muito negativo. Mas, de igual maneira, a AT&T é uma Dividend Aristocrat que paga dividendos crescentes ininterruptos há 38 anos e eu mantive por causa disso. Independente da queda que eu tenho dela na carteira, ela continua me pagando esses dividendos. Não comprei mais por causa do peso que ela já representava na minha carteira, mas olha só, se vocês observarem lá na época da pandemia, bem em março ali, né, março, abril, a ExxonMobil caiu para 31, 32 dólares. Depois ela subiu um pouquinho e quando foi em outubro ela voltou para esse patamar de 31, 32 dólares. E agora ela está em torno de 50 dólares, né? Ou seja, a gente teve uma alta aí muito expressiva de mais de 50% na ExxonMobil em apenas alguns meses. Por quê? Porque o preço, o barril do petróleo também subiu, né? Então, fica muita especulação em cima de ExxonMobil, que é, por exemplo, mas já vinham os carros elétricos, e aí não vai ter mais carro a combustão. Olha, carros elétricos estão chegando, se eu pudesse ter um agora eu teria, um Tesla, um NIO, né, eu teria, mas não é acessível ainda. Então assim, até que seja acessível, né, eu vou continuar com o carro a combustão. E quantos no mundo estão nessa situação? E a ExxonMobil ela tem grande parte da receita dela, um pouquinho mais de 50% dessa parte de óleo, de refinaria, de combustível, fora dos Estados Unidos, tá bom? Então, não vejo assim, a ExxonMobil como um ativo muito promissor por causa dessa oscilação toda que ela sofre. Lembrando que nos países mais frios, né, que não é o caso do Brasil, o gás também é utilizado para o aquecimento das residências, né? Shopping, prédios, né, dos edifícios, residências, enfim. Mas ela também tem grandes concorrentes como a Chevron, que aparentemente, não fiz um estudo mais profundo, mas tem números melhores do que da ExxonMobil. Mas o que é importante? Bom, para quem tem ali na sua carteira, né, acompanha alguns ativos e tem aquele capital alocado a risco ali na sua carteira e foi ali acreditando um pouco mais em ExxonMobil, já pode fazer um swing trade aí de 50%, né? Então assim, o ativo é ruim, a receita vem diminuindo, que realmente a receita de ExxonMobil veio diminuindo ao longo do tempo, né? Mas oportunidades surgem, e elas surgem nas crises, elas surgem, né? Então às vezes a gente fica focado num ativo que está subindo 100, 200, 300%, né? E esquece de um outro ativo que caiu muito, mas ele pode te dar também um retorno aí rápido de 30%, 40%. Eu considero um swing trade de 10%, 15% ótimo. Tá? Então, de vez em quando eu faço alguns desses, eu olho o ativo, caiu, eu falo, eu acho que dá para tirar um swing trade aqui. Aí eu vou lá, coloco lá um valor, né? Não muito alto, um valor que eu fico muito confortável com aquele valor. 10, 15% eu saio, ganhozinho de capital, respeitando os 35 mil reais aí, né? No mês, para poder não pagar imposto sobre isso.
tiro ali um lucrinho e reinvisto em alguma outra coisa, né? Então, pessoal, oportunidade a gente sempre vai encontrar, tá bom? Então, não fiquem muito presos o GameStop, 500%, calma, tem oportunidade em várias frentes, tá bom? E aí, por exemplo, eu trago aqui o caso da Fiverr, né? Que eu descobri, utilizei o serviço, acho a plataforma excelente e, né, a Fiverr ela cai 15%, sobe 23%, cai 12%, sobe 18%, né? Aí ela cai 12%, sobe 20%. Então ela faz uma escadinha no curto prazo bem acentuada, mas se você pegar aí, ela já está dando, se eu não me engano, deve estar chegando em 1000% em um ano e pouquinho, tá? Então, assim, são ativos bons para a gente acompanhar, para a gente colocar um dinheirinho lá, mas também tem oportunidade em outros lugares. E no caso da ExxonMobil, eu mantenho ela por causa dos altos dividendos, que está ali na casa dos 7,5%, né, hoje. Quer dizer, a ação subiu um pouco mais, então já deve ter dado uma diminuída aí nesse yield, mas fica em torno de 7% hoje, né? E se tiver mais um upside no preço, né, no meu caso, que comprei, se eu não me engano, a $61, eu não vou fazer ganho de capital no preço da cota, tá? Mas, repito, não comprei mais porque dentro da minha alocação ela já estava uma porcentagem muito alta e eu não queria aumentar mais ainda essa porcentagem, né, e aumentar o risco. Então eu mantive, não cortou dividendos, já recuperou, hoje eu estou 9%, se eu não me engano, 9, 10% abaixo, né, do meu preço médio e estou recebendo os dividendos aí, tá? Então eu vou manter a ExxonMobil na minha carteira. Paga dividendos crescentes há 38 anos, tá bom? Então, essa galera das Dividend Aristocrats, eles têm background, né? Não é simplesmente cortar assim não, porque aí realmente o ativo vai dar uma despencada. Então, sempre tem uma posição que vocês consigam ficar confortável nesse tipo de ativo. Certo, pessoal? Então, AT&T e ExxonMobil, duas Dividend Aristocrats, paga altos dividendos, acima de 6%, muito polêmico, muito falado. Ah, sim, antes de terminar, eu anotei até aqui, ó, eu olhei, né, os sentimentos de alguns analistas aí da internet, e eles preveem a ExxonMobil em torno de 51, 52 dólares, que já está muito próximo desse preço, e a AT&T em torno de 29, 80, 90, 30, também está próximo desse preço. Então, de acordo com o sentimento desses analistas, né, que você encontra aí essa informação, por exemplo, lá na Avenue, né? Então, se você não tem conta lá, o link está aqui na descrição do vídeo e do podcast, só clicar, abrir a conta e você vai poder ver isso que eu estou aqui comentando, né? Então, o upside não está muito grande, tá bom? Então, cuidado se forem fazer swing trade. Tenho mais, assim, uma convicção de que vão receber dividendos do que fazer um swing trade nesses papéis, tá certo? Comentem então, tanto no YouTube, nas redes sociais, ou então aqui no seu player favorito, o que vocês acham de AT&T e de ExxonMobil. Você tem uma delas na carteira? Tem as duas? A posição é grande? É pequena? Acredita que eles vão manter o pagamento de dividendos acima de 6% ainda por um bom tempo? 2021 vai melhorar? As coisas vão melhorar? Os pagamentos desses dividendos estão seguros? Comentem aqui então que a gente vai e faz um debate aí muito produtivo. Certo, pessoal? Então, forte abraço a todos e nos vemos no próximo BPM Cast.